Olá meninos, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem para podermos continuar com as nossas aulas de Química. A aula de Química de hoje vai abordar a concentração das soluções, densidade. Meu nome é Gil Veline Veras, sou professora de Química. Eu espero que todos estejam preparados. Vamos lá? Densidade. Vamos começar a falar um pouquinho sobre densidade a partir da sua definição. Densidade é uma grandeza que expressa a razão entre a massa, no caso aqui, massa da solução, de um material e o seu volume. O volume aqui, solução, da solução, por ele ocupado. Então, a partir dessa definição, a gente pode resumir na seguinte fórmula: densidade é igual a massa da solução dividido pelo volume da solução, a sua massa, no qual ocupa determinado volume. No caso, em aulas anteriores, nós falamos que na solução, ok, ela é formada por um soluto e um solvente. Esse soluto e esse solvente, a partir do momento que eles se misturam e formam uma mistura homogênea, nós temos a solução. Falamos também em aulas anteriores que se tivermos relacionando essa substância, a sua massa, quando tiver representada aqui pela letra minúscula M, se tiver representado por M1, esse 1 é um índice que se refere ao soluto dentro da solução. E o índice 2 é um número que se refere à substância chamada solvente dentro da solução. E quando não tiver índice, será relacionado à solução. No caso aqui, estamos falando em massas. Nesse caso, a massa da solução, a massa dessa solução no qual eu estou apontando, ela é uma massa onde você vai ter que somar a massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, que é M2, ok? Por que eu estou falando isso? Porque na densidade, a massa é a massa da solução. E o que seria a massa da solução? M1 mais M2. Falamos, nessas convenções na aula de concentração comum. A aula de concentração comum está disponível na minha página, ok? Então, se você ainda não entendeu, você dá uma voltinha aí pela página e procura a aula de concentração comum. Continuando, meninos. Falamos que esse volume aqui da densidade é o volume da solução. Por isso que ele está sem o númerozinho aqui. Se tivesse V1, o índice V1 se refere ao volume do soluto. V2, se tivesse V2 aqui, estaria relacionada ao volume do solvente. Mas na densidade se usa o volume da solução, sem número, sem índice. Então, o volume da solução é V1, que é o volume do soluto, mais o volume do solvente. Estou recapitulando também aulas anteriores, ok? Só para você lembrar. Esse D, como eu falei anteriormente, esse D é densidade. Este M é a massa da solução. Lembrando que massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. E esse V é o volume da solução. Volume do soluto mais o volume do
solvente. Ok? Isso nos faz lembrar de uma pequena diferença que existe entre densidade e concentração comum. Vocês lembram como é a fórmula da concentração comum? No caso da densidade, acabamos de ver que densidade é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. E a concentração comum que a gente viu em aulas anteriores? Concentração comum é a massa do soluto, no caso aqui eu escrevi a palavrinha soluto, mas você poderia colocar relacionado ao soluto no índice 1, massa do soluto e o volume da solução. A massa em gramas e o volume em litros. Qual é a diferença, olhando aqui para as fórmulas, de densidade e concentração comum? Dá para notar a diferença? Dá para notar? Um minuto de silêncio aqui para você pensar um pouco. Qual é a diferença entre densidade e concentração comum? Essa densidade aqui, ela usa a massa da solução. Como vimos anteriormente, massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Na concentração comum, a massa que é utilizado para o cálculo da concentração comum é somente a massa do soluto. Então, a diferença entre densidade e concentração comum é que na densidade se utiliza a massa da solução, a massa total de todas as substâncias que estão dentro da solução. No caso da concentração comum, só se usa a massa do soluto, a massa daquela substância que se dissolve, dividido pelo volume da solução. Então, existe aí uma pequena diferença entre densidade e concentração comum, e é somente nas massas, ok? Se você notar que concentração comum, a massa é em gramas e o volume em litros. E no caso da densidade, quais são as unidades? A unidade na densidade é um pouco mais democrático, certo? Existem mais opções. A massa no sistema internacional da densidade é dada em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Mas é muito comum usar o gramas, massa em grama, e o volume em centímetros cúbicos. Então, você vai ver em algumas questões que ele usa muito gramas por centímetros cúbicos, que pode também pedir a densidade em gramas por ml, não vai estar errado, ok, meninos? Então, a unidade aqui no caso da densidade é um pouco mais democrático. Às vezes se usa a massa em quilogramas, às vezes em grama, o volume em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em ml, em litros, ok? Então, dependendo da questão, a gente vai ajeitando as unidades, ok? Como é que a gente vai conseguir ver os tipos de questões que abordam a densidade? Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder pegar um pouquinho mais como essas questões abordam a densidade nas soluções. Temos aqui a primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte: uma solução, certo? Foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Então ele fez uma solução. Essa solução tinha um soluto e tinha um solvente. O soluto era 30 gramas de um sal. Ele não especificou qual sal seria. Ele pegou 30 gramas do sal, dissolveu em 300 gramas de água e, considerando-se que o volume da solução final ficou igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml
será de, se notarem, ele pediu que você calculasse a densidade da solução, e essa densidade tem por unidade o gramas por ml. A massa em grama e o volume em ml. No caso, se fosse concentração comum, a massa era em grama e o volume em litros. No caso aqui ele pediu a densidade da solução. Em aulas anteriores, ele deu os itens, para você marcar depois que você calcular a densidade. Em aulas anteriores, eu disse que quando você estiver diante de uma questão onde contém um texto e contém números, é mais fácil você visualizar a questão quando você retira do texto os números, fica mais fácil. Então, vou retirar para vocês todos os números. Os números são massa do soluto M1 igual a 30 gramas. Tem dizendo aqui, uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal. Esse 30 gramas de um sal é massa do soluto. O sal é o que se dissolve. Então, esse 30 gramas é o M1, massa do soluto. E ele pegou a massa do soluto e dissolveu em 300 gramas de água. Essa 300 gramas aqui é a massa do solvente, a massa da água, massa do solvente. Por isso que tem aqui M2. 300 gramas de água, 300 gramas é massa do solvente, a massa da água. Ele pesou o soluto, deu 30 gramas, pesou o solvente, deu 300 gramas. E ao misturar as duas substâncias, ele formou uma solução com o volume da solução. O volume da solução é V. Não é nem V1 nem V2. V da solução é somente V. Igual a 300 ml. E pediu a densidade. Qual é a densidade? Ponto de interrogação. Qual é a unidade que você deve obter após calcular a densidade? Gramas por ml. Fácil, não é? Vou aqui passar para o próximo slide. Vou colocar aqui os números. E vou perceber que eu posso calcular a densidade, porque a fórmula da densidade é o quê? A fórmula da densidade é massa da solução dividido pelo volume da solução. Sabendo que a massa da solução é massa do soluto mais a massa do solvente, você tem esses dados? Tem, Você tem tanto a massa do soluto como a massa do solvente. Vai somar os dois e vai ter a massa da solução. A questão deu o volume da solução? Deu 300 ml. Então, quando você substitui os valores na fórmula, você pode obter a densidade. Vamos substituir. Coloquei aqui só o lembrete, sabendo que massa da solução é M1 mais M2, dados que a questão deu. Densidade é igual. Massa da solução é M1 mais M2, dividido pelo volume da solução. Igual. Quem é M1 mais M2 é 30 mais 300. M1, 30, M2, 300. Dividido pelo volume da solução, que é 300 ml. Fazendo a continha, 30 mais 300 dividido por 300 dá 1,1 gramas por ml. Você soma aqui, 30 mais 300, 330 gramas. Divide por 300, 1,1 gramas
a unidade que, né, tá em cima, e ml embaixo. Então a densidade, essa densidade aqui é 1,1 gramas. Note que a unidade foi certinha, gramas por ml. Não precisou fazer transformação nenhuma. Se fosse lá na concentração comum, você deveria transformar ml para litros. Mas como é na densidade, e a densidade ele pediu que a unidade ficasse em ml, então não precisou transformar esse ml para litros. Ok, meninos? Então prestem atenção quando a questão pedir ou concentração comum ou densidade. A concentração comum você tem que fazer algumas transformações se caso venha a unidade em quilogramas, em gramas. Aqui na densidade não, você vai de acordo com o que a questão quiser. A questão diz que a densidade tem que ser em gramas por ml. A massa já estava em gramas e o volume em ml, você já pode colocar na fórmula da densidade. Item. O item correto, calculamos, não é? Foi 1,1 gramas por ml. Item D. D de Deus. Oi, Jesus. D de Deus. Vamos entender o facinho, né? Densidade, quando se aborda nas questões de soluções, é bastante fácil. Vamos aqui para uma segunda questão. Uma solução aquosa. Quando fala solução aquosa, é porque o solvente é a água. Viu, gente? Você tem uma solução. A solução tem um soluto e tem um solvente. E o solvente é a água quando se diz solução aquosa. Continuando. Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio. Daqui a formulazinha de hidróxido de sódio. Aí também na página existe, certo? Uma aula sobre como é que se faz, né, a ligação entre os elementos químicos, e também tem uma aula sobre como é que se dá o nome dos compostos após a ligação química, ok? É interessante você saber na questão sobre o nome da substância. No caso aqui, ele deu tanto o nome como a fórmula da substância. Ele deu hidróxido de sódio e ele deu a fórmula do hidróxido de sódio. Na química, às vezes a questão vem só a fórmula do soluto. Então, meninos, é interessante você também saber como se dá o nome aos compostos iônicos. Então, dê uma olhadinha aí na página, certo? E procure essa aula aí, se caso vocês tenham esquecido, como é que se dá o nome dos compostos iônicos. Mas vamos voltar aqui. Ele diz que preparou uma solução dissolvendo-se o hidróxido de sódio, uma certa massa, provavelmente ele vai querer saber qual foi a massa do hidróxido de sódio, que ele dissolveu em 600 ml de água. Volume do solvente, 600 ml. ml é unidade de volume, não é massa, unidade de massa. ml é unidade de volume. Então, se você sabe que ml é unidade de volume, é porque 600 ml é o volume de alguma substância presente na solução. No caso, esse 600 ml, ele diz que é da água, do solvente. Ok? Então, ele pegou uma certa massa de soluto, dissolveu em 600 ml de água, originando um volume de 620 ml. Então, ele fez uma mistura e gerou um volume final, um volume da solução de 620 ml. Você nota aqui que você tem dois volumes. Tem um volume do solvente e tem um volume da solução. São dois números diferentes. E ele pergunta, qual será a massa do soluto? Oi, eu não disse que provavelmente poderia estar perguntando que massa seria essa?
que massa de hidróxido de sódio que ele dissolveu em 600 ml para dar um volume final de 620 ml. Então ele já pergunta aqui, qual será a massa desse soluto? Qual será a massa do hidróxido de sódio presente dentro da solução? E ele colocou aqui alguns dados. Ele colocou que a densidade da solução, ele não pediu a densidade. Essa questão não está pedindo densidade. Porém, ele já deu a densidade. Diz que a densidade da solução é 1,19 gramas por ml e a densidade da água é 1 grama por ml. Ele deu vários dados, você tem vários números. Você tem um texto pequeno, considerado pequeno, levando isso em consideração as questões que temos em alguns exames nacionais. Vamos retirar esses números. Retirando os números, vou colocar aqui a fotinha para você lembrar o que é solução. Solução é soluto mais solvente. Não precisa ser só um soluto. Às vezes eles colocam 2 solutos, 3 solutos, 4 solutos, ok? Aqui são as questões simples. Só tem um soluto e um solvente, formando a solução. E ele disse o seguinte, ele diz que essa massa do soluto, certa massa do soluto, M1, que ele não sabe quanto é, então coloquei aqui ponto de interrogação, não sei que massa é essa que eu vou dissolver em 600 ml de água. Esse 600 ml de água é o volume do solvente, por isso que eu coloquei aqui, ó, V2. 600 ml de água é o volume do solvente. Daí a importância de você colocar os numerozinhos, ok? Para você poder identificar. 600 ml é o volume do solvente, volume da água. Ele misturou os dois, massa do hidróxido de sódio, do soluto, colocou em 600 ml de água, volume do solvente, e formou um volume total, um volume de solução. Formou um volume total. Depois que ele pegou essa massa e jogou em 600 ml de água, ele formou uma solução com um volume total de 620 ml. Tenho vários números aí. Vamos devagarinho que a gente chega lá. E deu a densidade da solução e a densidade da água. Para você... e ele não deu a massa do solvente. Você sabe que para calcular a densidade da solução, você precisa tanto da massa do soluto como da massa do solvente. Aqui ele não deu a massa do solvente. A gente leu até o final e não encontramos a massa do solvente, M2. Também é um ponto de interrogação. Tá aí os dados. Vamos ver o que a gente pode fazer com esses números para chegar à massa do soluto. Bem devagar, viu, gente? Tá indo bem devagar mesmo. Vamos aqui colocar os dados. Não temos a massa do soluto. É o que ele quer saber. Não temos a massa do solvente. Mas temos o volume total, o volume da solução, 620. Nós temos o volume da solução, do solvente, perdão, o volume do solvente, 600 ml. Nós temos a densidade da solução e nós temos a densidade da água, que eu coloquei aqui D2, densidade do solvente. Tirando todos esses dados, né, vamos ver o que a gente pode fazer para chegar no M1, na massa do soluto. Você sabe que densidade é igual a massa da solução sobre o volume da solução. Essa densidade é a densidade da solução, não é a densidade da água. Por que não é a densidade da água? Porque aqui não tem nem D1 nem D2. E ele usa, no caso aqui, a massa da solução e o volume da solução. Se ele usa massa da solução e o volume da solução, esse D é a densidade da
solução que você tem, que é 1,19 gramas por ml. Você sabe que a densidade igual à massa da solução é M1 mais M2, dividido pelo volume da solução. Dentre os dados que a gente tem, que a gente tirou da questão, você tem a densidade da solução, não tem? Tem, ó. Densidade da solução, 1,19. Você tem D. Você tem um volume da solução, ó. Se você procurar aqui, você tem esse V, ó. O volume da solução é 620 ml. Ô, beleza, né? Você, dentre a fórmula, eu quero chegar nesse M1 aqui, ó. Na fórmula, para eu chegar nesse M1, eu tenho que ter densidade, tem que ter volume, tem que ter massa do solvente, M2. Problema, para chegar no M1, eu tenho a densidade da solução, eu tenho o volume da solução, mas eu não tenho a massa do solvente. Então, para chegar nesse M1 aqui, eu tenho que calcular primeiro o M2, massa do solvente. Como é que eu faço para calcular a massa do solvente? Você vai calcular a massa do solvente a partir da densidade do solvente. Nesse dado aqui, ó, D2, densidade do solvente, que ele deu. Você calcula M2. Quando você calcular M2 a partir da densidade do solvente, você coloca na fórmula da densidade da solução e encontra a massa do soluto. Mas primeiro você tem que calcular a massa do solvente. Vamos lá? Vamos sim. Coloquei aqui, certo? Só para você, né, saber que a questão está pedindo a massa do soluto, M1. Ela deu a massa, a densidade da solução, deu o volume da solução, mas para você ter a massa do soluto, primeiro você tem que calcular a massa do solvente, que a questão não deu. Mas você, através dos dados que a questão deu, que foram vários dados, você pode obter o valor de M2. Como? A partir da densidade do solvente. Densidade do solvente é igual a massa do solvente dividido pelo volume do solvente. Ok? Densidade do solvente, a questão deu, que é 1 gramas por ml. O volume do solvente, a questão deu, tá aqui, ó, volume do solvente, 600 ml. Então, da fórmula da densidade do solvente, você pode calcular a massa do solvente. É só substituir os valores de densidade do solvente e volume do solvente. Vou substituir aqui, ó. No lugar de D2, densidade do solvente, eu vou colocar 1 grama por ml. Igual. Densidade, vou colocar 1 grama por ml. Igual. A massa do solvente, que a questão não deu, ó. A questão não deu a massa do solvente. Dividido pelo volume do solvente, que a questão deu, que é 600 ml. Note que está tudo em ml, ó. ml em cima, ml embaixo, não precisa transformar nada, ok? Você sabe que abaixo de densidade tem um número 1, como a gente fez em aulas anteriores. Fração, igualdade no meio, você pode fazer a regrinha meio pelos extremos. Que regrinha é essa? Você pega o M2, no qual é o valor que você está calculando, para depois de calcular M2, ter o
M1, que é a massa do soluto que ele quer, que a questão quer. Então, calculando aqui M2, você vai pegar primeiro o M2 e multiplicar por 1. É a regrinha meu pelos extremos. M1 vezes 1, gente, M2 vezes 1, eu aponto, mas não falo, né? M2 vezes 1 é igual a 1 grama por ml vezes 600 ml. 1 grama por ml vezes 600 ml. Na química, como eu disse em aulas anteriores, você deixa as unidades. Você não esquece unidades. Nunca você esquece unidade. Faz parte da resposta. Não é só matemática, não é só número. Química tem unidades. É o que difere massa, volume, densidade, concentração comum. O que difere esses números são as unidades. Voltando aqui a nossa continha, M2 vezes 1 é igual a M2, igual a 1 grama por ml vezes 600 ml. 1 vezes 600 dá 600. Só que você corta ml com ml, porque temos uma multiplicação, e vai sobrar grama, que é a unidade de massa. Seria muito estranho se você não conseguisse cortar ml com ml. Na resposta ia ficar gramas por ml. Não seria unidade de massa. Unidade de massa é gramas, quilogramas. Ok? Então eu consegui calcular um M2. Massa do solvente. A massa do solvente é 600 gramas. Vamos substituir na fórmula para obter agora a massa do soluto, que é o que a questão quer. A questão deu vários dados, deu densidade da solução. A densidade da solução é igual à massa da solução vezes o volume da solução. A densidade do solvente é a massa do solvente dividido pelo volume do solvente. A densidade do soluto é a massa do soluto dividido pelo volume do soluto. Pegar aí, densidade da solução é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. Só que a massa da solução é a massa do soluto mais massa do solvente. A questão deu densidade da solução, deu volume da solução, não deu a massa do soluto e não deu a massa do solvente. Mas ele deu dados que você pode usar na fórmula da densidade da solução. E por meio da fórmula da densidade da solução, que é massa da solução sobre o volume da solução, você pode chegar a esse dado. E chegando a esse dado, como a gente chegou, pode-se chegar também a massa do soluto, que é o que a questão quer. Estamos quase terminando, né? Fizemos várias continhas. Chegamos ao M2, valor de massa do solvente, que é 600 gramas. E é só substituir na fórmula da densidade da solução. Densidade da solução, você já sabe que é 1,19 gramas por ml. É igual, só estou substituindo os valores nos seus devidos lugares, ok? 1,19 gramas por ml é igual a M1 mais M2. É igual a M1 mais M2. Você não sabe quem é M1, mas sabe quem é M2 agora, que é 600 gramas. Dividido pelo volume da solução que a questão deu, 620 ml. Você sabe que abaixo desse número tem um valor unitário igual a 1. Nesse formato fração igual fração, você pode fazer um meio pelos extremos. E você sempre começa pelo dado que você quer calcular.
que é, no caso aqui, M1. Então, M1 mais 600 gramas vezes 1 é quanto? É ele próprio, né? M1 mais 600 gramas. Você multiplicar todo esse daqui, M1 mais 600 vezes 1, é ele próprio. M1 mais 600. Igual 1,19 gramas por ml vezes 620. Igual a 1,19 gramas por ml vezes 620. M1 mais 600 gramas é igual. M1 mais 600 gramas, eu vou multiplicar logo aqui. Vai dar quanto? 1,19 vezes 620. Você vai cortar ml com ml e vai sobrar grama. Corta ml com ml, vai sobrar grama. 1,19 vezes 620 dá 737,8 gramas. Você não vai colocar aqui ml. Por quê? Porque você corta ml com ml e vai sobrar somente gramas. M1 mais 600 é igual a 737,8 gramas. Como é que você faz essa continha aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse? Se você quer saber o valor de massa do soluto, e a massa do soluto aqui está sendo somado com 600 gramas, você deve isolar M1. Você tem que pegar esse mais 600 gramas e passar para o outro lado da igualdade. Só que nesse caso, ele está somando. Quando ele está somando, quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai subtrair menos. Ele está aqui somando. Do outro lado, ele vai subtrair menos. Vocês lembram da regrinha que ele passa dividindo? É porque ele estava multiplicando. Aqui ele está somando. Quando ele soma, ele passa para o outro lado, não dividindo, e sim subtraindo. Então, você vai ficar assim, ó. M1 vai ser igual a 737,8 gramas, menos, porque ele vai para o outro lado, só que ele vai para o outro lado subtraindo, menos, porque ele está do lado esquerdo somando. Passando para o outro lado da igualdade, você vai ter M1 igual a 737,8 gramas, menos 600 gramas. Subtraindo, você vai ter uma massa do soluto igual a 137,8 gramas. Daí, chegamos ao valor de M1. Ele pesou uma certa massa e essa certa massa foi de 137,8 gramas do soluto. Voltando à questão, você procura o valor 137,8 e está aqui, ó, item B. Essa certa massa de hidróxido de sódio que ele colocou em 600 ml de água, originando o volume de 620 ml, é uma massa de 137,8 gramas. Questão típica de densidade no assunto soluções. É bem típico mesmo das questões quando temos densidade da solução. Interessante, né, meninos? Sabendo que você acompanhou até esse momento essas duas questões de densidade, eu tenho 3 questões para você resolver. Porque agora, ó, certo? Batendo aqui na sua tela para você acordar, agora é com você. E as questões são essas: questão 1, questão 2 e questão 3. A questão 1, ele pede o seguinte: qual é a densidade de uma solução com massa da solução de 800 gramas e um volume de 4 centímetros cúbicos? A primeira questão, ele só quer a densidade da solução.
Você sabe qual é a fórmula da densidade da solução? É massa da solução dividido pelo volume da solução. Questão fácil, não é? Só substituir os valores. Segunda questão. Uma solução com densidade de 40 gramas por litro. Olha, professora, gramas por litro é concentração comum, mas também, né, como eu disse, densidade, as unidades são bastante democráticas. Ele também, densidade, pode vir em gramas por litro. Então, ele diz que aqui a solução, a densidade é 40 gramas por litro. Possui um volume de 8 ml. Esse volume, como ele não falou se é do solvente ou se é do soluto, esse volume é da solução. Ele deu a densidade da solução, deu o volume da solução e pediu para você calcular a massa da solução. Aqui também é só substituir na fórmula da densidade da solução, que é igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Só substituir nas fórmulas. Essa terceira questão, ele diz, a massa do soluto de uma solução é de 20 gramas e a massa do solvente de 32 gramas. Calcule a densidade da solução sabendo que o seu volume é de 2 ml. Então, nesse caso da terceira questão, ele deu a densidade, deu a massa do soluto, deu a massa do solvente, deu o volume da solução, também a aplicação de fórmulas. Então, eu espero que você tente fazer aí, certo? E próxima aula a gente passa o gabaritozinho pequenininho aí pra vocês. E é só, viu, meninos? Que bom que vocês conseguiram, né, assistir até esse momento. E espero que vocês tenham entendido. É o fim. Obrigada e até a próxima aula.